Bate-papo agora. Como transformar o mundo num lugar melhor para todos? Eu vejo que as pessoas têm muito potencial. O fato de ser pobre não quer dizer que ele não tenha potencial. Ele tem. Agora, ele não tem oportunidade. Oi, gente. Tá aí uma pergunta que tem muitas respostas. E criar oportunidades para todos é uma delas. Eu sou Leandro Machado e está começando mais um Bate-Papo Agora. Dessa vez, a gente vai pensar e também tentar responder essa questão que tem levado líderes mundiais, cientistas e representantes da sociedade civil a Davos, na Suíça, nos últimos 50 anos. A gente vai conversar sobre os desdobramentos do Fórum Econômico Mundial, que aconteceu algumas semanas atrás, lá em Davos, na Suíça. Vamos ver os desdobramentos para o Brasil e para o mundo, com a cofundadora do Agora e secretária de Desenvolvimento Econômico do governo de São Paulo, Patrícia Ellen, que participou de Davos esse ano. E também a gente vai conversar com a socioambientalista, administradora pública, integrante do Agora, Nathalie Anterstel, que acompanhou de longe as discussões sobre o clima. E aí, Patrícia, tudo bem? Muita gente falou em capitalismo sustentável para todos. Você acha que o Fórum conseguiu dar mais evidência para os temas sociais dentro da pauta econômica? Como que funcionou isso lá? Então, Lê, o fórum desse ano me surpreendeu bastante positivamente, porque eles trouxeram pautas muito importantes. Eles trouxeram, primeiro, antes até de entrar no capitalismo sustentável, esse olhar que é de sair da visão de shareholders para stakeholders, né? E que tem tudo a ver com o conceito de qual que é o novo modelo de capitalismo. Eu acho que eles conseguiram, sim, através disso, dar uma visão muito mais forte para os temas sociais, dentro também das pautas econômicas. Porque a lógica toda é a gente não tem que olhar só o shareholder como uma avaliação de valorização da ação da empresa, mas sim como é que você entrega mais valor para todo o ecossistema onde aquela organização está inserida, né? Que é realmente como é que a gente cria um modelo de mundo coeso e voltado a trabalharmos todos juntos numa jornada de crescimento econômico inclusivo e sustentável. Alguns pontos que eu percebi que foram mudanças bastante fortes foram, bom, primeiro nesse compromisso de ir além do valor de mercado, do valor da ação, né, para o impacto como um todo nos sistemas. A outra coisa foi até interessante na presença que o fórum trouxe, além da presença de executivos de empresas, do setor, os líderes também do setor público e social, também houve uma presença agora de um grupo que eles chamam de changemakers, inclusive que são jovens de até 19 anos que estão fazendo grandes mudanças acontecerem no mundo e, além disso, houve uma mobilização muito grande ao redor de algumas iniciativas que empresas grandes participaram, duas que eu achei bastante inspiradoras, né, e que passam também por esse modelo de capitalismo sustentável, foram uma que eles chamam de One Trillion Trees, né, que é a OneTrillionTrees.org, que é uma mobilização mundial, que tem algumas empresas parceiras que estão apoiando, mas é o compromisso de todos de começarem agora a criar um modelo não somente de desmatamento zero, mas de aumentar a massa verde na terra. Então, achei isso muito legal, porque não é questão só de parar de desmatar, a gente tem que devolver, né, toda a área verde para o mundo. E a outra coisa foi uma plataforma que chama Uplink, que também vai estar disponível no mundo inteiro, que essa, inclusive, foi feita por uma menina da Indonésia, que tem 18 ou 19 anos, incrível. Vários parceiros participaram, mas é uma plataforma online para fazer um matching entre causas, né, muito do teu trabalho, inclusive, né, Lê? Mas um trabalho de linkar quais são as causas que as pessoas são apaixonadas, que elas querem se voluntariar e quais são os projetos existentes ao redor dessas causas. Então foram alguns exemplos, obviamente houve uma série de outras iniciativas, mas eu realmente percebi que esse é um ponto muito presente, muito concreto e que houve uma mudança clara de visão, não somente do fórum, mas de investidores, de empresas e de todas as organizações ali presentes. E aí, Nathalie, tudo bem? Eu queria falar com você sobre
crise climática. Em relação, à crise climática que a gente vive, que, a meu juízo, foi o tema mais badalado do ano, até porque teve o Trump tentando alfinetar a ativista Greta Thunberg, que era uma das mais aguardadas pela mídia lá em Davos, e a gente ainda teve o ministro da Economia aqui do Brasil, o Paulo Guedes, provocando reações negativas ao relacionar pobreza ao desmatamento da Amazônia. Só que, no meio disso tudo, o presidente Jair Bolsonaro, que não foi ao evento esse ano, anunciou a criação do Conselho da Amazônia e de uma força nacional para combater crimes ambientais na região. Vamos ouvir aí um áudio. Criamos o conselho sem gastar nada. Aqui quem vai decidir essas questões agora vai ser o João Mourão. Por meio de nota, o vice-presidente disse que se sentiu honrado com a missão e que está tomando as providências para emitir nos próximos dias as diretrizes adequadas para a Amazônia. O presidente Bolsonaro também determinou a criação de uma Força Nacional Ambiental de Segurança Pública voltada à proteção do meio ambiente da Amazônia. Já falei com o Paulo Guedes e deu sinal verde para criá-la. Nathalie, já dá para saber como isso muda na prática as ações para a preservação da Amazônia e se vai ter algum impacto positivo ou negativo para os povos indígenas e para a população que vive na região? Oi, Leandro. Olha, as expectativas são muito grandes em relação a esse Conselho da Amazônia e a essa Força Nacional, digamos, dedicada. Isso porque nós, quando tivemos um conselho, de certa forma, similar, de natureza similar, criado em 2003, no âmbito da Presidência da República, para atuar aí no combate às ilegalidades, enfim, na conservação da floresta, esse conselho foi muito bem sucedido, Foi a partir da sua criação que o desmatamento caiu em 80% naquela década e que houve, de fato, uma governança, uma coordenação aí do centro de governo sobre essas questões. Então, realmente a expectativa é muito positiva. Acredito que até porque nós vivemos um 2019 muito difícil na região, com muita violência, uma violência tanto urbana, com vários problemas aí de segurança pública, mas também de violência no campo, morte de ativistas, vários dos Guajajara, mortos, esses defensores da floresta aí muito vulneráveis. Então há uma expectativa de maior estabilidade. E o único detalhe que nós sabemos até agora, o fato de ser presidido pelo vice-presidente, atualmente o general Mourão, que tem uma experiência na região, enfim, atuou lá no Alto Rio Negro, onde eu morei, quando ele foi general lá, eu vivi lá, então uma pessoa que esteve em campo. Isso faz uma diferença grande, a gente não está falando de um conselho em Brasília totalmente, enfim, desconectado, do conhecimento, da realidade local. Mas isso são expectativas um tanto positivas, e vamos esperar que, de fato, vire concretamente uma ação estratégica e que ajude até o Brasil a corrigir o sinal tão ruim que 2019 deixou, com as declarações do presidente, com ruídos dados pelos ministros e principalmente pelas queimadas que foram altíssimas e pelo dado do desmatamento também, que acelerou no último ano. Não posso deixar de falar é que o que causa hoje desmatamento, ou seja, perda de florestas, perda de riqueza na Amazônia, não é pobreza. Acho muito importante a gente esclarecer que desmatar exige recurso, exige investimento, Tem que contratar gente, tem que ter lá trator, tem que puxar correntão e, em geral, os desmatamentos são grandes, São de grandes extensões. Então, assim, não é gente pobre que está desmatando. Podem até ser envolvidos em esquemas de desmatamento por não ter alguma outra alternativa, mas, de fato, existe um crime muito bem organizado que se adapta às novas condições muito rapidamente e ele precisa ser combatido. Então é importante que o Paulo Guedes, se estiver nos ouvindo, Paulo Guedes, ministro, por favor, não é a pobreza a pior inimiga, é o crime. Em Davos, o Luciano Huck, que também é membro do Agora, um dos cofundadores e participou de um painel sobre as manifestações populares na América Latina, falando sobre reduzir desigualdades. Ele também escreveu um artigo que foi publicado no site do Fórum Econômico Mundial como uma espécie de aquecimento para o encontro. E entre outros assuntos, ele falou também de Amazônia 4.0.
O RUC propõe um olhar para a floresta também como um polo de inovação, um projeto sustentável que inclua os povos e as comunidades da região, obviamente sempre focando em preservação. Nathalie, a ideia de Amazônia 4.0 dialoga com alguma política que você vê hoje no Brasil? Eu queria te ouvir sobre isso. Bom, nós desde que começamos a trabalhar com uma agenda pública para o país, pelo agora, a gente vem trabalhando com esse conceito, que nada mais é do que a gente aliar tecnologia com natureza, ou seja, como é que a gente faz a quarta revolução industrial chegar agora na região amazônica, né? Então, 4.0 vem aí da revolução, da quarta revolução industrial, e a Amazônia, obviamente, essa região tão rica em biodiversidade, enfim, em conhecimentos tradicionais também. O que a gente tem hoje de políticas públicas que se alinham a esse conceito não são muitas. Na realidade, é uma agenda que está começando, né, a se colocar. Então, tem muito debate, tem muitas propostas, mas, concretamente, eu vejo duas principais linhas. Uma linha do Ministério da Economia, que criou o Programa Prioritário de Bioeconomia, hoje gerido por um arranjo privado, o IDESAN, lá na Amazônia Toca, que, na verdade, eles estão puxando recursos da Zona Franca de Manaus para investir em projetos dessa Amazônia 4.0. Então, por exemplo, drones para o manejo sustentável do pirarucu, que é aquele peixão maravilhoso, investimento em cosméticos à base, né, de produtos da sociobiodiversidade, como o açaí, então, que já estão no mercado internacional, já são vendidos em Dubai, e outras coisas nessa mesma linha. Então, essa é uma política, um projeto muito concreto que já está rolando, que já tem recurso privado sendo direcionado com o apoio do governo. Tem também uma outra linha, que são políticas mais subnacionais. Então, a gente vê hoje no Pará uma proposta concreta, no Amazonas, no Mato Grosso e até em cidades. Manaus tem falado muito disso. Eles estão criando, então, estruturas, né, locais para poder avançar concretamente com essa inovação aliada à biodiversidade. E qual é o primeiro passo para a gente garantir a sustentabilidade da Amazônia, tão falada sustentabilidade da Amazônia, Nathalie? Olha, acho que tem duas coisas muito importantes. Uma é um investimento, que é um investimento em infovias, né? A gente fica ouvindo sempre falar de Amazônia, rodovia, até às vezes ferrovia, mas o que vai ser muito importante para esse projeto de Amazônia 4.0 dar certo é ter 5G. É ver realmente a infraestrutura tecnológica chegar, as pessoas estarem mais conectadas com uma banda larga e assim por diante. Isso faz uma diferença enorme. E do ponto de vista de quem não está na Amazônia, de fato, escutar a população. Eu acho que é preciso que a gente reconheça a autonomia, reconheça que os amazônidas sabem o que querem e têm experimentado projetos, iniciativas, enfim, inovado em muitas coisas legais. Então, a gente precisa ter bastante humildade e, ao mesmo tempo, de fato, deixar, né? Não sei nem se esse é o melhor verbo, mas considerar que quem é e mora na Amazônia sabe o que precisa ser feito para a região continuar sendo tão rica e bem conservada. Ainda sobre o clima, a Microsoft anunciou que vai reduzir as emissões de carbono pela metade até 2030. A gente vê aí que sustentabilidade está deixando de ser uma preocupação de ativistas para entrar na pauta estratégica de negócios. É isso mesmo, Patrícia? E eu queria também te ouvir como que você acredita que estados e municípios podem contribuir nessa discussão, não só empresas, mas também estados e municípios. A pauta da sustentabilidade, sem dúvida, passou a fazer parte da discussão econômica, da estratégia de negócios, da estratégia de desenvolvimento econômico e crescimento. Eu percebi claramente, não somente ali em Davos, mas ano passado, aqui através do governo do estado de São Paulo, nós fizemos 7 missões internacionais. E com exceção de uma, em 6 delas a gente teve que dar respostas muito contundentes com relação ao compromisso do estado de São Paulo com o meio ambiente. E não era resposta para ativistas, era resposta para investidores. Então, fundos de investimento, destacando, por exemplo, a nossa viagem para a Califórnia, para a Alemanha,
para o Japão. Então, eram perguntas feitas com bastante ênfase se São Paulo estava comprometido com o Acordo de Paris, se São Paulo estava comprometido com o modelo de redução de desmatamento. E foi bem interessante, se você for ver até no nosso novo vídeo que a gente levou para apresentar São Paulo em Davos, a gente deixa bem claro o compromisso de São Paulo. São Paulo continua signatário do Acordo de Paris, continua trabalhando no modelo de desmatamento negativo, na verdade. E nesse ponto do compromisso com a sustentabilidade, como estados e municípios podem contribuir, já respondendo a segunda parte da sua pergunta, uma coisa que a gente percebeu aqui e que foi muito capitaneada pela Secretaria de Governo no estado de São Paulo, foi que os estados e os municípios são grandes compradores de serviços. E no momento da compra de serviço ou da realização de uma concessão, de uma privatização, há uma oportunidade única de se definir quais são os pré-requisitos da organização que vai assumir a gestão desse serviço com relação à sustentabilidade. Um exemplo concreto que aconteceu aqui no estado de São Paulo, teve a concessão da Pipa, né, que foi a maior concessão rodoviária já realizada no estado de São Paulo e no Brasil. Foi um leilão que foi feito com essa concessão agora no mês passado. E tem uma cláusula bem clara ali nessa concessão que a concessionária vencedora tem que se comprometer com modelo de carbono zero, né, na implementação dessa essa infraestrutura de todo o trabalho da concessão rodoviária. Então isso foi inovador, foi a primeira vez que aconteceu. Isso não prejudicou o leilão, muito pelo contrário. Foi o leilão com maior ágio que a gente já teve no estado de São Paulo, foi um sucesso e super inovador, com essa cláusula bem clara, exigindo que a empresa vencedora se comprometa com um modelo de sustentabilidade em uma grande obra de infraestrutura de uma forma bastante inédita, mas se você for pensar, a simplicidade disso é que faz isso ser tão poderoso. Foi uma cláusula que foi incluída no edital, e que mesmo assim não impediu as empresas de aderir, mas que agora elas têm que cumprir. E no caso das indústrias, Nathalie, existe um movimento real entre as grandes indústrias para lidar com a crise ambiental? Você acha que é verdade que as empresas produtoras de petróleo, por exemplo, gás natural e carvão, são as maiores poluidoras da atmosfera? É isso mesmo? Olha, tem um movimento real das empresas globais em específico, né? E principalmente as de tecnologia. Por outro lado, sim, é verdade, são as empresas de petróleo, gás e carvão as grandes responsáveis pelas emissões de 1850 para cá, né? A gente vê um fato muito interessante, importante, que está mudando, é que essas empresas elas sempre foram valoradas, né, valorizadas pelas suas reservas futuras, quer dizer, aquilo que elas poderiam vir a explorar no futuro. Com a emergência do clima, isso já está mudando, esses ativos, a gente chama de ativos encalhados, quer dizer, elas não devem poder explorar tanto quanto elas gostariam ou acharam que queriam explorar no futuro, porque já não faz sentido, né? A gente tem outras opções, a gente tem uma eletrificação aí do transporte em curso, um movimento também, um boom de eficiência energética, então muito provavelmente essas empresas elas vão se tornar as antigas carroças do mercado, né? A gente não vai mais precisar delas. O Fórum Econômico Mundial também divulgou um relatório sobre mobilidade social. O Brasil ocupa o 60º lugar entre 82 países que estão nesse ranking. O índice avalia o quanto uma pessoa que nasce em determinadas condições socioeconômicas tem chances de melhorar essa posição ao longo da vida. Segundo o estudo, um brasileiro nascido no patamar mais baixo de renda vai levar 9 gerações para chegar à renda média no país. Na Dinamarca, essa ascensão social demora 2 gerações. O relatório ainda mostrou que o Brasil tem um dos piores resultados para aprendizagem. Só perde para Bangladesh e Geórgia. A gente conversou sobre a relação entre aprendizagem e desigualdade no bate-papo agora no ano passado. Vamos ouvir um trecho da Cláudia Costin, que é diretora do Centro de Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Ela fala da importância de usar os dados disponíveis para melhorar as políticas públicas no Brasil. Muitas redes municipais têm dado prioridade às crianças de famílias do cadastro único do Ministério do Desenvolvimento Social. Se tem uma coisa que o Brasil
tem bem feita para políticas sociais é o cadastro único. Então, nós sabemos quem está em situação de miserabilidade no Brasil. Não é possível que, desde a primeira infância, a gente não consiga chegar nos mais pobres e garantir o direito de aprender a todos. E como enfrentar essa questão da falta de mobilidade social no Brasil, Patrícia? A gente, como acabamos de ouvir, tem falado disso aqui no Bate-Papo Agora. Você deve ter discutido isso muito lá em Davos. Então eu queria saber, para além do investimento em aprendizagem, incentivar o empreendedorismo também pode ser uma solução? Eu concordo com você que não é mais só a questão da educação, né? A gente tem que sim lidar com a melhoria da qualidade da educação básica, né, para a gente ajudar e dar oportunidades para as nossas crianças e nossos jovens, mas a gente também está aqui saindo de uma grande recessão econômica, onde a gente precisa trazer prosperidade urgentemente para as pessoas, para que todos tenham, né, recursos para colocar comida na geladeira, né? E o terceiro ponto é que a gente está sendo atropelado por uma grande revolução tecnológica, né? Além do envelhecimento da população, né? E a síntese é essa: o Brasil envelheceu antes de prosperar. E agora a gente está lidando com 3 desafios: um secular, um momentâneo e um do futuro que já chegou. Com isso, a gente vai ter que agora trabalhar para atender a questão da mobilidade social de várias formas. Eu acho que a educação básica é uma delas, mas eu acredito muito também na formação técnica profissionalizante, em novos modelos de ensino superior. Por isso que, inclusive, eu assumi o desafio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico no estado de São Paulo. O Centro Paula Souza, todo o trabalho de ensino técnico profissionalizante e de formação para o trabalho e empreendedorismo estão associados à minha pasta. Eu acredito nisso, né, que é muita educação básica, mas também é muita educação técnica. Temos que formar nossos jovens, mas também nossos adultos. E aí, quando a gente fala da revolução digital, a gente não fala só de formar. A gente fala são conceitos que foram muito discutidos em Davos esse ano, que é o upskilling e o reskilling. Como é que a gente prepara as pessoas com novas formações, né? E também formando novamente, recapacitando, né, para preparar para novas habilidades, para novas profissões que estão surgindo, enquanto outras estão desaparecendo. Com isso, o empreendedorismo é um pilar fundamental, sem dúvida, né? Até porque nem todo mundo vai ser trabalhador com carteira assinada. A gente vê com jovens também que essa ideia de empreender é uma aspiração muito grande e é o DNA brasileiro e paulista, né? A gente teve, por exemplo, recorde de unicórnios em 2019. É um dos poucos rankings que eu acho que o Brasil apareceu do lado certo, né? Como sendo aí um dos 5 melhores países no mundo com o número de unicórnios. Unicórnios são empresas, startups que atingem o valor de $1 bilhão. E a gente tem aí grandes empreendedores, grandes empreendedoras, muito inovadores que conseguiram criar negócios que hoje têm escala global. Então, eu acredito muito no empreendedorismo brasileiro e paulista, mas a gente tem que garantir que cada vez mais a gente tem espaço para empreendedores por oportunidade e não por necessidade. E volta a questão da capacitação. São empreendedores que precisam estar preparados para o mercado para que seus negócios prosperem. E como que a gente prepara? Com educação empreendedora, com educação técnica, com plataformas de acesso ao mercado para que eles possam ter uma base sólida de clientes, com plataformas de microcrédito e programas de inovação e modernização da gestão dos negócios deles. E o Ronaldo Lemos, que também é um dos cofundadores do Agora, além de pesquisador, advogado e professor, também esteve lá em Davos nessa reunião do Fórum Econômico Mundial. E ele gravou para a gente um comentário sobre justamente a 4ª Revolução Industrial e também sobre inteligência artificial. Vamos ouvir o Ronaldo. O fórum desse ano teve vários painéis sobre ciência, tecnologia e inovação. Esse eixo é um dos eixos mais importantes, né, para o Fórum Econômico Mundial. Não é por acaso, o Fórum é uma das grandes organizações a disseminar a ideia de indústria 4.0, nova revolução industrial e assim por diante. O Brasil teve ausente dessas discussões, não teve ninguém, por exemplo, da delegação de governo do Brasil participando de qualquer painel sobre inovação, ciência e assim por diante. Da minha parte, eu acabei participando de 3 desses painéis, um sobre inteligência artificial no setor público e os desafios, né, que isso traz para qualquer integrante de governo que queira assimilar essa ferramenta para gerar serviços públicos melhores, né, para a população. Outro painel que eu participei foi relacionado a direitos e internet.
Então a gente tem aí a chegada do 5G e tem que assegurar que as populações, inclusive mais vulneráveis, tenham acesso a essa tecnologia nova, né, e o mais rápido possível. O Brasil não pode ficar para trás nessa discussão do 5G. E o outro painel teve a ver com a interface entre cérebro e máquina. Então, isso não é coisa de ficção científica, isso já é algo do presente e, obviamente, isso traz repercussões que são muito importantes. E aí eu tive uma discussão, inclusive com uma professora da Universidade de Oxford, que é especialista em neurociência, sobre o futuro da interface direta entre o cérebro humano e as máquinas. Então, o fórum ele aponta temas de vanguarda. E eu acho que a gente, como que aqui no Brasil, não pode se dar ao luxo de ficar fora dessas discussões, como acabou ficando nessa edição do fórum. Então, vamos trabalhar para que nas próximas a gente tenha uma presença mais forte do Brasil, porque ciência, inovação e tecnologia é, no mundo de hoje, a ferramenta mais importante que existe para levar ao desenvolvimento. A gente está falando de inovação e futuro, mas o Brasil e grande parte do mundo ainda sofrem com as mazelas do século passado. E durante o Fórum Econômico Mundial foram divulgados estudos que mostram como a gente ainda está atrasado, principalmente na questão de desigualdade de gênero. A Fundação Oxfam Internacional, uma organização não governamental que atua no combate à pobreza, aproveitou o fórum para divulgar um relatório sobre trabalho doméstico e desigualdade. Chamado de Tempo de Cuidar, o estudo mostra que o trabalho de cuidado, que é mal remunerado ou muitas vezes não é pago, vale 10 trilhões de dólares por ano. E são as mulheres as maiores prejudicadas. Juntas, muitas mulheres que vivem em situação de pobreza dedicam 12,5 bilhões de horas por dia, gratuitamente, ao trabalho de prestação de cuidados. As estatísticas mostram que no Brasil, 90% do trabalho de cuidado são feitos de forma informal pelas famílias e, em 85% dos casos, feitos por mulheres. Quando esse trabalho de cuidado é remunerado, as mulheres com carteira assinada ganham quase o dobro das que não têm carteira. E se nada mudar, o problema deve se agravar nos próximos anos. Segundo dados do IBGE, a expectativa é que em 2050, 77% da população brasileira, entre crianças e idosos, vão depender de cuidados. Nathalie, você que circula muito pelo Brasil, percebe essa realidade em muitas comunidades, por exemplo, comunidades de baixa renda, comunidades ribeirinhas, eu sei que você anda muito pela Amazônia. Você vê isso, ou seja, mulheres mal remuneradas, em subempregos, como é que é isso? Acho que essa é uma realidade brasileira, não só das comunidades e famílias de baixa renda, acho que isso está presente em quase todas as casas, né? Ou seja, 12 bilhões de horas por dia de mulheres no mundo que estão trabalhando e estão à margem da economia formal, ou à margem de uma economia que as remunera. Acho isso ainda muito presente e muito importante que a Oxfam tenha colocado luz sobre isso, porque enfim, há um desafio aí para todos nós, né? Como é que a gente passa a reconhecer e valorizar mais esse trabalho e também dar as condições devidas, né? Que direitos essas mulheres têm, o que é que a gente precisaria atentar, né? Fico pensando muito nas pessoas idosas, cada vez mais a gente tem mais idosos no Brasil, e esses idosos são cuidados por quem? Em geral, são por essas pessoas que estão dedicando, às vezes em jornada dupla ou tripla, né, suas horas de vida aí para esses cuidados. Patrícia, eu queria te ouvir também para saber que políticas afirmativas dá para colocar em prática logo, agora? E como que a gente consegue diminuir as desigualdades nas camadas de menor renda, por exemplo? Bom, esse tema da desigualdade de gênero tem sido talvez uma das causas que eu tenho abraçado com maior ênfase, com maior paixão. Eu vejo, nos meus últimos 5 anos de vida, eu comecei a enxergar isso de uma forma muito mais escancarada. Eu sou filha de uma família ali que cresci com mais 3 irmãs. Meus pais sempre me ensinaram que eu poderia ser o que eu quisesse. E eu acho que eu demorei muito para entender como esse tema da desigualdade de gênero é tão grave no Brasil e no mundo. Acho que depois que eu tive 2 filhas, né, o fato de ter 2 filhas me fez enxergar isso de outra forma. E também nessas posições de liderança
que a gente tem ocupado, eu percebo que é ainda mais grave. Porque quando você está na posição de analista, assessor, gerência, você olha para os lados, ainda tem bastante mulher. Mas as posições de liderança, seja no setor público, no privado e até no social, você olha para o lado e as mulheres desaparecem. Então, a estatística é que, tipicamente, a gente tem entre 10% e 15% dos quadros de liderança ocupados por mulheres. E eu percebi em Davos também uma tendência ali que me preocupou bastante. Eu participei de um jantar em 2016 de mulheres líderes, que na época estava a Christine Lagarde, estava a Sheryl do Facebook, foi incrível. E esse ano eu participei do mesmo jantar, que é no mesmo local, e foi muito visível. Tinha menos da metade das mulheres do que tinha em 2016. Então eu me pergunto onde estão as mulheres. Nas comitivas de governo eu era a única mulher, né, da América Latina, claramente. Então eu acho que a gente tem uma discussão urgente para fazer, sim, de como é que a gente traz mais mulheres para a liderança. E por que para a liderança? Porque aí eu respondo a outra parte da sua pergunta, né, sobre políticas afirmativas e como é que a gente pode diminuir as desigualdades em camadas com menor renda. Bom, para a gente fazer isso, a gente precisa de políticas públicas voltadas a esse olhar. E não tem como ter políticas públicas que sejam, de fato, políticas que tenham resultados expressivos e também que sejam permanentes, né, institucionalizadas, com impacto no longo prazo, se não forem políticas feitas de mulheres para mulheres. Hoje eu percebo isso, eu conheço muitos homens que são muito engajados nessa causa, mas a gente precisa ter esse olhar vindo de quem é afetado no dia a dia por essa realidade. Então, essa preocupação a gente tem tido aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Hoje, das pessoas que têm reporte direto a mim, minha coordenadoria, liderança aqui, subsecretários, metade são mulheres e metade do quadro da secretaria também são mulheres. E a gente se preocupa não só com isso, mas também com um olhar racial, um olhar regional, né? E a gente precisa trazer essas pessoas para nos apoiar. Então, eu tenho também outros públicos que a gente percebeu que eram completamente desatendidos. Pessoas com deficiência física, né? Outras raças, refugiados, a comunidade asiática. Então, quando a gente começa a olhar por público, a gente vê que a gente precisa, sim, melhorar esse olhar, de fato, das nossas políticas públicas para que eles atendam à realidade de cada um dos grupos que a gente quer atender no estado de São Paulo e no Brasil. Uma anedota sobre isso, o Dave Salomon, né, do Goldman Sachs, em Davos, anunciou que a Goldman Sachs não faria mais nenhum IPO para empresas que não tiverem mulheres no conselho. E ele explicou e comprovou com números, né, com evidências, que as empresas que têm mulheres têm uma performance muito melhor, uma performance econômica, financeira. Então fica também aí um estímulo adicional para a gente entender que o modelo com maior diversidade, um modelo mais equânime, também é um modelo que dá mais resultado financeiro. Queria deixar aqui meu muito obrigado para a Patrícia, para a Nathalie, para o Ronaldo e principalmente para você que está nos ouvindo aqui no Bate-Papo Agora. Eu também quero te convidar para fazer parte do Agora. Vai lá no nosso site, cria seu cadastro em agoramovimento.com/participe. Você vai receber sempre em primeira mão vários conteúdos exclusivos para membro. E para saber mais sobre o movimento, além do site, a gente também está no Facebook, no Twitter, no Instagram e até no LinkedIn. Tchau, gente. Até mais. Este episódio teve produção de Melissa Gadelha, roteiro e pesquisa de Juliana Aquino, edição de som da 2G Conteúdo e fotografia de Ale Fukugava. Os áudios que você ouviu aqui são da TV Record, TV Brasil e TV Globo. Bate-Papo Agora.